de vocês na comissão. Eu vou falar um pouquinho do processo de normalização. Vou tentar não ser muito detalhista nisso, porque não é o caso aqui. E aí vou contar um pouquinho da história de como é que surgiu a norma no Comitê Internacional, o trabalho do Brasil, como é que a gente tem atuado nisso, e então a gente entra em alguns aspectos da norma, estrutura, visão geral, para vocês terem uma noção de como isso está sendo desenvolvido. E alguns dos conceitos aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, o José Augusto depois vai detalhar e falar um pouco de casos reais e de aplicação e de como é que a gente está vendo isso no mercado e como é que algumas empresas já estão usando isso, tanto do ponto de vista de empresas da indústria privada quanto de empresas públicas no Brasil e fora do Brasil. A ABNT, eu estou aqui, né, eu não sou funcionária da ABNT, mas eu estou representando a ABNT na qualidade de secretária da comissão. Então, a ABNT ela é uma organização sem fins lucrativos, mas é uma organização privada e desde 1940 é o organismo responsável por normalização técnica no Brasil. Quando a gente fala de normalização técnica, que não a normalização de regulamentação do governo, isso necessariamente passa pela ABNT. A ABNT é o fórum de elaboração das nossas normas técnicas, as nossas conhecidas NBRs. A adoção de normas internacionais, então no âmbito da ISO e no âmbito do IEC, que é a Comissão de Eletrônica, que também tem um trabalho junto com a ISO. Então a ABNT ela é a responsável pela adoção dessas normas internacionais e quando a gente não tem normas internacionais ou a gente precisa de alguma coisa específica ao contexto nacional, então também tem comissões que desenvolvem normas nacionais específicas ao contexto nacional. A difusão, o trabalho de difusão e de divulgação das normas, e aí, especificamente nesse ponto, a ABNT trabalha muito perto a algumas outras organizações, como é o caso do SEBRAE, por exemplo, que tem um trabalho há anos, muito próximo da ABNT, para tentar trazer as pequenas empresas para esse mundo de normalização, que as pessoas, às vezes, se assustam um pouco, né? Então, não é tão assim assustador. E a ABNT tem um trabalho muito grande nos últimos 5 anos, se eu não me falha a memória, de um projeto que tem o propósito de aproximar as pequenas empresas desse mundo de normalização, fazendo normas para o contexto específico de pequenas empresas, fazendo treinamentos, desenvolvendo guias específicos para esclarecer esse tipo de coisa. Como eu falei, a ABNT é a responsável, é a representação de normalização técnica, tanto da ISO quanto de alguns fóruns regionais. A gente tem a Associação Mercosul de Normalização, a AMN, que também a ABNT representa o Brasil. Rapidamente, normalmente, essa é a estrutura dos trabalhos que são desenvolvidos. Nós temos os comitês técnicos que ficam lá em cima e tem superintendentes, tem uma organização mais alto nível e abaixo dos comitês, os comitês técnicos eles são organizados por temas, né? E abaixo dos comitês técnicos nós temos as comissões de estudo que trabalham diretamente com o especialista no desenvolvimento ou na adaptação dos documentos normativos. A diferença de comissão de estudo ou de comissão de estudo especial, ali eu tenho comissões que trabalham vários textos e no caso de comissões especiais são trabalhos de um texto único, como é o nosso caso da 20.400, que o comitê é responsável por um único documento, pelo menos até então. Essa é a estrutura. Normalmente a ABNT quase em sua totalidade, adota o processo de normalização internacional. Então, as nossas diretrizes, a forma da gente trabalhar, a forma da gente se organizar, ele é baseado na forma como a ISO trabalha, na forma como a ISO se organiza tecnicamente e em alguns pontos até administrativamente também. Então, o processo de normalização nacional, ele tende a ser espelho do processo de normalização internacional. E aí, 4 princípios que
norteiam bastante, eles são importantes para a gente entender como que essa coisa acontece, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. O processo de normalização ele é voluntário. Então, quando a gente trabalha como especialista numa comissão de estudos, nem a ABNT nem a ISO remuneram ninguém para fazer isso. Então, a Andréia ou algum membro do Ministério Público, quando vai lá, não há nenhum tipo de remuneração do ponto de vista da ABNT. Eu, quando faço trabalho, mesmo trabalho de secretariado, ou algum trabalho de técnico, de expert, de especialista, nós não somos remunerados por isso. Obviamente, eu sempre enfatizo isso, que cada um precisa buscar seu interesse, senão a coisa não funciona. E é essa a graça, né? É o interesse das várias partes para produzir o trabalho. É baseado, e essa é a palavra mais importante dentro do trabalho de normalização, em consenso. Então, não há um teórico, não há uma posição que determine nem que norteie o trabalho. Ele é um trabalho discutido, desenvolvido pelos especialistas, pelas várias partes que estão ao redor da mesa e baseado em consenso. Consenso significa que as partes entenderam e chegaram num determinado conteúdo técnico e acordo técnico sem que nenhuma outra parte tenha uma posição sustentada contra isso. Não significa maioria, por exemplo, senão o trabalho nosso seria muito complicado. Mas significa que aquela solução que foi encontrada pela comissão, ela é uma solução que é entendida, compreendida pela comissão, pelos membros que fizeram parte. E aí, com base nesses dois princípios, que são os principais, se chega à melhor solução técnica. Que às vezes não é 100% o ideal, porque depende de contexto, depende de mercado, mas é a melhor solução técnica sempre para aquele momento e para aquele determinado contexto. E por consequência disso também a gente tem um resultado imparcial. Necessariamente as comissões elas precisam ser formadas por partes interessadas de consumidores, produtores e neutros, e a gente tem sempre, busca sempre uma participação do governo, participação da academia, nem sempre é muito fácil, mas é o que se busca, e para garantir que, tendo todas essas partes ao redor da mesa, a gente garante um resultado técnico imparcial. Imparcial, perdão. Quem participa? Todos. As comissões da ABNT são abertas a qualquer um que queira participar. Não há nenhum pré-requisito. Para você participar de comissões de delegações internacionais, aí você tem o requisito de ser associado, tem alguns requisitos que precisa ter de fato entendimento técnico daquilo, de domínio de inglês, mas para participar do trabalho da Comissão Nacional, isso não acontece em todos os países, alguns países cobram por essa participação, mas não é o caso nosso. Nós temos uma participação aberta, qualquer um pode passar na porta da comissão, sentar e começar a dar opinião e a trabalhar em cima daquilo. E, como eu já havia falado, todos são voluntários. O processo de normalização internacional, o nosso tem algumas variações, mas é mais ou menos a mesma coisa.